Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre motores, né? Motores elétricos, motores monofásicos, bifásicos e trifásicos, né? Na prática, né? Qual é o certo para cada situação? Então, vamos lá. Sejam bem-vindos, aeronautas. Você sabe qual é o tipo de motor ideal para cada aplicação que você precisa? Hoje eu queria mostrar para vocês, queria que a gente conversasse de uma forma bem simples e prática da diferença entre motores monofásicos, bifásicos e trifásicos e quando usar cada um, né? Fica comigo aqui até o final porque eu vou te dar dicas de como você pode fazer as ligações desses motores e como você entender como que esses motores funcionam, né? Vivência de campo, um olhar de quem já resolveu muito problema em planta elétrica, beleza? Então, pessoal, aquela célebre frase, começando pelo começo, né? O que é um motor elétrico? O motor elétrico é um equipamento que faz a conversão de energia elétrica em energia mecânica, né? É um equipamento que faz conversão de energia elétrica em energia mecânica, né? Ele está presente em bombas, em compressores, em exaustores, em máquinas industriais, em eletrodomésticos, né? E aí, para você fixar bem, né? Onde tem movimento, né? Tem motor, né? E onde tem motor rodando, tem decisão técnica a ser tomada, né? Muitas vezes para poder otimizar o recurso do equipamento. Motor monofásico, vamos começar por ele. Começar a falar sobre o motor monofásico. Muito geralzão, ele funciona com uma fase neutro, né? Geralmente ele é 127 ou 220, mais comum em resistências e pequenos comércios, pequenos estabelecimentos, né? A potência dele geralmente é limitada a mais ou menos 3 cavalos de força, né? Você vê lá na etiquetinha dele 3 CVs, né? 3 cavalos vapores. Mais ou menos, a gente fala cavalo força, cavalo vapor, mais ou menos a mesma coisa. E ele tem a perda de torque na partida, ele tem uma menor eficiência, porque como ele é um motor mais leve, ele não é tão eficiente quanto os motores grandões, parrudões, né? E as maiores aplicações dele, as aplicações típicas dele, né? Ventiladores, geladeiras, bombas de pequeno porte, furadeiras, portões automáticos, equipamentos menores, né? E aí, as vantagens, ele é fácil de ligar, né? Tem um custo, né, bem mais baixo e ele não precisa de rede trifásica, ele não precisa de um esquema incremental elétrico para ele poder funcionar. As desvantagens é que ele consome mais energia, tanto que ele aquece mais rápido, né? Ele tem um aquecimento maior, tem uma menor vida útil, geralmente eles são feitos com componentes, peças leves, né? Que se degradam muito mais fácil, muito mais rápido com o tempo. E são as principais desvantagens. Então, geralmente, a gente só usa esses motorizinhos para trabalhos pequenos, tá? E aí a gente vem falando do motor bifásico, né? Ele geralmente usa 2 fases, muitas das vezes sem o neutro, né? A tensão mais comum de alimentação dele é o 220 volts bifásico ou o 380 volts bifásico. Isso para poder alimentar o motor bifásico. Menos comum hoje em dia, né, nas áreas urbanas, a gente não vê em muitos lugares, né, mas ainda ele é encontrado em algumas redes rurais. Eles têm uma vida útil relativamente longa, né? Ou eles usam muito transformadores específicos para esse tipo de equipamento, né? E aí vai uma curiosidade, né? Ele é um meio termo entre o monofásico e o trifásico, né? E assim, a gente precisa prestar atenção porque a aplicação dele é muito específica, principalmente por conta da alimentação, tá? Nem todo lugar você vai conseguir uma rede de repente, sei lá, 380 bifásica para poder instalar um motor desse tipo, desse porte, né? Desse padrão. Vamos lá, o próximo motor é o motor trifásico, né? Ele usa 3 fases, né? Ele usa o 220 volts, 380 e o 440
volts, né? E depende muito da rede do local, até do país também, né? Ele tem uma altíssima eficiência, o torque dele é constante, né? Ele tem uma menor corrente por fase, o carro acaba economizando um pouco mais de energia, sendo mais eficiente. E ele é indicado para indústrias, movimentar grandes cargas, né? Ele tem um sistema de partida frequente ou pesada, né? Aplicações típicas, né? Máquinas CNC, máquinas de comando numérico computadorizado, CNC, compressores industriais, bombas de alta vazão, elevadores, climatizadores de grande porte, tudo podem usar esses motores trifásicos, né? E aí as vantagens dele é alto rendimento, partida suave com inversor, geralmente ele vai partindo devagarzinho até ele atingir a velocidade dele de performance total, de cruzeiro, digamos assim, né? Tem menor risco de sobrecarga, porque ele tem geralmente vários sistemas de proteção associados a ele, e ele é de uso contínuo, né? Você pode deixar ele ligado durante muito tempo, porque ele aguenta fazer muito trabalho. Desvantagens: ele exige uma rede trifásica, né? Então nem todo lugar você vai ter disponível uma rede trifásica. Para uso doméstico, por exemplo, hoje em dia com a regra das concessionárias é mais difícil você ter uma rede trifásica. Você tem que ter um maior conhecimento técnico para poder fazer as ligações, né? Ligações tipo estrela, ligações tipo paralela. Isso rende até um outro vídeo para a gente conversar sobre ligações de motores trifásicos, olha só que legal. E não adianta, né? Para ligar esse tipo de equipamento você tem que ter um conhecimento técnico maior. Ponto. Tem que ter. Ou você tem que chamar um técnico especializado para ele poder te ajudar a fazer essa instalação, né? E aí vem uma ideia assim, né? Se a carga é muito grande, o motor precisa estar à altura, né? Para poder movimentar essa carga. O trifásico é sinônimo de desempenho, de força bruta, né? E aí se a gente for comparar na prática, né? Os três tipos de motor, as características do monofásico, do bifásico e do trifásico, né? Tensão: 127/220 para o monofásico, 220/380 para o bifásico, 220/380, 440 para o trifásico, né? Potência máxima: o monofásico vai até 3 cavalos de força, o bifásico vai até 5, né? Geralmente, e o trifásico vai acima de 5 cavalos de força, né? Que já é uma estupidez, digamos assim, de força, de velocidade, de desempenho, né? A eficiência: o monofásico é baixa a eficiência dele, como a gente já falou, o bifásico média, o trifásico é alta a eficiência dele. Aplicação residencial, geralmente o monofásico, o bifásico rural e às vezes algumas aplicações especiais, o trifásico aplicação industrial, né? Facilidade de uso: para o monofásico é alta, pro bifásico é média e pro trifásico é mais técnica, né? Não tem nenhum nível assim alto, médio e tal, ele tem que ser mais técnico mesmo, né? Custo de operação: o monofásico é alto, o bifásico é médio e o trifásico é baixo. Por que isso? Por que o custo de operação no monofásico é alto e no trifásico é baixo? Porque na verdade é a relação custo-benefício, custo-desempenho, sabe? Você vai comprar um motor monofásico, que ele geralmente é um pouco mais caro, ele faz serviços de menor capacidade que, consequentemente, eles oneram mais. Já o trifásico não, você faz um investimento numa máquina pesada que vai render muito mais sei lá, lucro, né? Pelo desempenho do equipamento, pela vida útil do equipamento, né? E aí eu deixo aqui para você, por exemplo, uma dica bônus, né? Como que os profissionais podem escolher o motor certo. E aí tem algumas coisas a serem observadas. Sempre avaliar a carga real da aplicação, para que esse motor vai ser usado, o que ele vai movimentar, né? Verificar a rede local para saber se ela suporta a tensão e o tipo de alimentação. Se for instalar um versor, um soft starter, né? Prefira sempre os trifásicos, porque eles são mais eficientes, né? Em áreas rurais, o bifásico ele pode ser necessário, mas aí o ideal é você consultar uma concessionária, um técnico, um engenheiro, para você comprar o equipamento certo e saber se ele vai te atender, tá?
em locais sem rede elétrica trifásica, né? E com carga pesada. Aí o ideal é você de repente estudar o uso de conversores para você poder trabalhar, né, de uma forma melhor. Aí agora que a gente já conversou, você sabia já a diferença entre motores monofásicos, bifásicos, trifásicos, né? Sabe como aplicar esse conhecimento na prática, né? Então deixa agora eu te fazer uma pergunta, né? Você já fez alguma escolha de motores para fazer alguma ligação, algum tipo de ligação? Ou teve que adaptar uma instalação por causa da rede elétrica? Pô, chegou lá, tinha um motor que você achava que ele era monofásico, ele era bifásico e você teve que fazer algum tipo de adaptação, algum incremento na rede para poder ligar o equipamento, né? Comenta aqui embaixo, né? Dá a sua opinião, vamos conversar sobre. Pessoal, muito importante, se inscreva no canal, deixa o like. Quando você deixa o like, o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo é relevante para as pessoas e aí ele começa a compartilhar com outras pessoas, com outros técnicos que têm um perfil parecido com o seu, né? Ajuda a divulgar o conhecimento, compartilha também para todo mundo que é da área técnica e que pode incrementar a nossa conversa, beleza? É isso, pessoal, que eu tinha para conversar com vocês sobre hoje, sobre motores. Até o próximo vídeo, né? A gente tem outros vídeos aqui no canal falando sobre assuntos muito interessantes, né? Dá uma olhadinha. E é isso, pessoal. Zero engenharia, do zero à inovação.